Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se, pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 15º capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado A Floresta Proibida. Eu sou o Thiago, vulgo James, e aqui sempre junto comigo, sempre na humilde, pra todo rolê, inclusive pra apresentar esse podcast, ela, Heloísa Angeli. Oi, gente, eu sou a Heloísa e eu amo macarrão à putanesca. E pior que ela gosta mesmo, ela sabe fazer macarrão putanesco e deve ser bom, nunca comi. Eu não sei fazer, eu dependo dos dotes culinários do meu marido para comer o macarrão à putanesca. Não, mas você tem quem faça pra você, eu né? Tenho. Vantagens do casamento, gente. Bom, Elo, a gente chegou finalmente ao último episódio do ano, né? A gente tá aí finalzinho de 2021 e assim, foram até agora, junto com esse episódio, 15 episódios, 16 se a gente contar o piloto. Fomos agraciados com a presença de 3 convidados e bom, eu já cantei a bola, esse é o último do ano. Se for pra ouvir um novo episódio do Três Vassouras, meu, agora é só, cara, é só ano que vem, né? Caramba, passou muito rápido. Não, eu gostei que eu fiz uma piada de tiozão e a Elo já tá tão acostumada assim com... Não, eu só ignoro esse tipo de coisa, sabe? Não pode dar corda. Senão daqui a pouco nesse tema culinária você vai começar a falar de pavê, torta. Deixa pra lá. Não, mas eu vou aproveitar que a gente tá nesse ensejo aqui de recapitular esses números aí e te perguntar, né? Te pegar aqui de calça riada, o que você achou desse nosso primeiro ano de podcast? Considerando que tô sendo bem generoso aqui, porque foram só, na real, 6 meses de Três Vassouras, né? E a temporada mesmo só vai fechar daqui a 3 episódios, né? E, bom, eu só tô baseando nessa ideia de início e término com base no nosso calendário gregoriano, né? Mas, bom, já falei demais aí, acho que já dei até tempo de você pensar na sua resposta. Bom, qual que é o saldo pra você, no final das contas? Positivo, negativo, indiferente, outro? Eu acho que a gente pode criar um calendário do Três Vassouras, né? Um sistema de calendário que começa com os nossos episódios. Não, calma, não é pra tanto, né? Eu achei que o podcast foi muito sucesso. Nossa, saldo totalmente positivo, assim. Eu acho que mesmo nesse breve período a gente conseguiu, avançar bastante no livro, né? Já foi quase o livro todo, caramba. E fazer uma coisa de qualidade. Eu também fui aprendendo com você a melhorar os roteiros. Edição topzera, totalmente excelente. Pois é. Não, realmente, eu acho que a gente, mesmo que tenha sido um período bem breve, né, só 15 episódios, só 6 meses aí, você já nota uma baita evolução, assim, não só da gente, adequando o formato, pouco a pouco entendendo, né, como que é realmente analisar um livro nesse formato, porque a gente nunca tinha feito isso, mas também com a qualidade do áudio, ainda que tenha sido gritante, né, do primeiro episódio oficial pro segundo, a Elo descobriu que ela tinha microfones em casa, né? E até então ela gravava com o celular e a gente ouvia a Heloísa e a rua, né? Ela mora aí no cerne de São Paulo, né? Não tô reclamando aqui, é só... Gente, não, é que isso é ridículo, é muito engraçado. De novo, agradeço ao meu marido que tinha vários equipamentos de som e isso nem me passou pela cabeça, assim, pedir emprestado, sabe? Então a gente já cantou a bola aqui, esse é o último do ano. Lá pra frente a gente se despede direitinho de vocês, tá? A gente precisa analisar um capítulo antes disso. Sim, calma, né? Primeira análise, depois a despedida. Então é isso, bora agora adentrar a Floresta Proibida pra justamente fazer uns proibidão. Pô, vamos lá, né? Tamo aqui pra qualquer rolê. Bom, o resumo deste episódio é o seguinte: finalmente Harry e amigos enfrentam as consequências de quebrar as regras. E que consequências curiosas! Além disso, são feitas algumas descobertas bizarras.
Pois é, gente, como a gente viu no capítulo anterior, os nossos intrépidos heróis foram pegos fora da cama porque, assim, simplesmente eles esqueceram a caríssima e raríssima capa de invisibilidade na torre de astronomia. E aí, é só nesse capítulo que é revelado pra gente que a torre de astronomia, né, embora a gente já tivesse falado isso no episódio anterior, a primeira referência à torre de astronomia só rola nesse episódio, né, só rola nesse capítulo, é mais, né, até então não havia sido nomeado, e eu particularmente estava muito incomodado, porque eu queria saber que raio de torre mais alta era essa, até corri um capítulo a mais aí, e aí se revelou, e aí eu tive finalmente uma paz de espírito, porque isso tava realmente me deixando muito bolado, e a gente até fez questão de falar que era a torre de astronomia, porque é um lugar importante aí na saga, não é mesmo? Rola mais de um BO por ali. Enfim, o louco é que quando o Filch leva o Harry e Hermione até a professora Minerva McGonagall, né, pra aplicar punição, o Harry fica pensando em mil e umas mentiras, né, enfim, alguma desculpa mirabolante pra contar pra professora, mas ele chega à conclusão que nada do que ele disser vai liberar a barra deles, né? Se ele contar a verdade, vai prejudicar os dois, vai prejudicar o Hagrid. Então, assim, ele vê que é um beco sem saída, né? E é muito doido também que ele já normalizou o fato que, diante de alguma encrenca, a primeira coisa que ele faz é justamente pensar na mentira pra se acobertar, né? Então, assim, que belo exemplo de herói clássico do monomito que a gente tem aqui, não é mesmo? Além disso, uma vez lá junto da professora Minerva McGonagall, eles veem que o Neville também se meteu nesse BO, né? E por que disso? Porque o Neville ouviu o Draco falando que ia denunciar o Hermione, e aí, preocupado com os amigos, ele foi justamente avisá-los, né? No que ele acertou de boa intenção, ele na execução foi meio mal, né? Tadinha. Não, dá uma puta dó dele, mano. Ele não tinha nada a ver com o rolê, sabe? Ele só, por conta de estar preocupado com os amigos, ele foi lá ter e acabou, enfim, se metendo nessa furada também, né? Mas assim, eu acho que... Eu sei que eu sempre tô insistindo nesse ponto, mas é que relendo o livro fica muito gritante pra mim. De novo, a questão da criança mentindo é justamente porque não existe uma liberdade pra se falar a real, né? Então, assim, a única escolha que ele tem é mentir pra tentar se safar. Então, eu acho que faz sentido. Não acho o mau exemplo. Né? Uma mentira esperta. Mas assim, nesse ponto acontece uma coisa bem curiosa que ressalta ainda mais essas relações péssimas entre os professores adultos e os alunos crianças, né? Que a McGonagall pede uma explicação. Né? Só que ela não deixa eles explicarem. Então ela pede a explicação e ela mesma oferece a explicação, que seria o seguinte, né? O Harry e Hermione teriam inventado a história do dragão para provocar o Malfoy, de forma que ele saísse, né, da cama, fosse perambular aí pelo castelo durante a noite, se metendo em problemas. E o Neville ingenuamente ouviu essa história, acreditou, né, esse negócio de dragão, um negócio super absurdo, e se ferrou junto. E assim, poxa, ela podia ter dado a chance deles se explicarem. Eles iam mentir, justamente pra não ferrar com o Hagrid, mas demonstra que realmente não são relações legais, né? E assim, eu acho muito estranho, porque num capítulo anterior, isso aconteceu, né? Que foi o duelo, o capítulo do duelo. O Malfoy fez exatamente o que a McGonagall oferece como explicação com o Harry e o Rony, né? Ele falou lá pra eles irem duelar, não sei o que, só que ele não apareceu, de forma que só os meninos ficaram perambulando pelo castelo e correram um risco, né? Mas é estranho que ela não percebe que, se fosse isso, não haveria necessidade do Harry e amigos de fato saírem do dormitório, né? Sim, não, é muito maluco, mas assim, eu lanço uma hipótese aqui. Primeiro que pode realmente ter rolado isso, né? Ela realmente interpretou dessa forma, né? Porque achou a história do Draco maluca e em como ela se entende enquanto uma figura de autoridade, que não está alheia ao regime em que ela está inserida. Ela assume o papel tanto de juíza como executora, né? Quer dizer, é ela quem julga e ela também quem dita a sentença e também quem aplica a sentença, sabe? Mas, assim, talvez, veja bem, talvez ela desconfiasse que realmente houve um dragão contrabandeado dentro do castelo e percebeu que se comprasse essa canção que o Draco cantou pra ela, ia causar, mas assim, uma balbúrdia generalizada, sabe? Sem precedentes. Nossa, você acha que ela acreditou mesmo que talvez tivesse um dragão? Não, Não, só tô lançando hipótese aqui, porque se realmente tivesse acontecido isso, eu acho que ela anteviu, né, que com isso ia manchar a reputação de Hogwarts. Imagina, a maior escola de magia e bruxaria da Grã-Bretanha, né?
E aí, num sistema desse, deixam com que se contrabandie, não sei como que julga esse verbo nessa pessoa nesse tempo aí, mas enfim, um dragão, sabe? Quer dizer, logo menos ia ser que nem fogo de palha, a história ia correr pelos 4 ventos, chegar até a imprensa, mano, ia ser que nem, sei lá, jogar bosta de dragão no ventilador, tá ligado? Ia ser bem prejudicial pra imagem de Hogwarts. Então ela, antevendo todo esse intricado plano que eu acabei de pensar que agora, ela deu o famoso, né, o famigerado migué. Eu achei interessante essa hipótese, porque, especialmente considerando que o Draco é uma criança influente, né? Porque o pai dele é influente. Ele tá sempre com essa historinha de filhinho do papai, porque o meu pai isso, o meu pai aquilo, eu vou falar pro papai. Então, eu acho que talvez, independente dela achar que isso fosse verdade ou mentira, talvez ela já tenha tentado arredondar ali pra abafar, né? E não dar crédito pra essa história. Não, talvez ela até não tenha comprado a história mesmo, achou muito maluco, ela não tava sabendo desse dragão, mas a partir do momento que saiu da boca do Draco, e gente, meus cachorros estão latindo, esse horário eles estão... Eles são participativos, eles são participativos. Então vamos só ignorar. Mas enfim, por mais que ela não tenha botado fé é porque estão buzinando, ó. Eu não ouço a buzina. Bom, tem uma buzina aqui. Sei lá, quem que é o imbecil que tá buzinando, que nem um idiota na minha rua. Qual o propósito disso, né? Só atiçar o cachorro dos vizinhos. Bom, mas voltando aqui. Então... Agora eu ouvi, nossa. Será que aqui... Eu vou dar uma olhada lá. Vai lá, fica tranquilo. O que rolou? Lixeiro. O lixeiro passa buzinando? Sei lá, porque ele passa buzinando. Não, mas assim, voltando aqui, né? Depois dessa balbúrdia que rolou aqui também. Por mais que ela não acreditasse na história que o Draco contou, o Draco ainda assim é filho de uma pessoa mega importante. A gente vai descobrir mais pra frente. Que é quem? O Lúcio Malfoy, e ele tem muito peso no conselho da escola. Então, de qualquer forma, ela pode ter dado esse migué, acreditando ou não, pra justamente suavizar, amenizar o impacto que essa notícia poderia ter, sabe? Então, acho que de um jeito ou de outro também pode ter sido isso. Assim, eu acho que mesmo que nesse ponto a gente ainda não conheça quem é o pai do Draco Malfoy, a gente vê, né, pelas coisas que ele fala, que tem toda essa aura de riqueza, né, de dinheiro antigo, né, que é uma família tradicional e não sei o quê, e ele fala disso com muito orgulho. Então eu acho que já dá pra ir sacando que de alguma forma ele é uma criança que tem essa influência, né, que essa coisa de vou contar para papai tem um peso. Mas uma hipótese ou outra, eu sei que essa é a verdade que fica pra McGonagall, né, e de qualquer forma eles vão ser punidos por um motivo ou por outro, né, enfim, de um jeito ou de outro, o que a gente tem no capítulo é isso, sabe, que eles têm que cobrir essa punição e bom, parte da punição, junto com a da intenção, é o quê? A perda de pontos, né? A Grifinória, nessa brincadeira, perdeu 150 pontos. Tipo, não é pouca merda, tá ligado? Lembra lá atrás que o Harry perdeu, tipo, 2 pontos pro Snape? Tipo, não era nada, gente. Tá ligado? Coitado. Sim, porque o Harry, o Rony e a Hermione, cada um perderam 50 pontos, totalizando aí o nosso 150 Não, o Rony pontos. Não. O Harry, a Hermione e o Neville. O Neville, o Rony não tem nada a ver com a história. O Rony está lá sofrendo ainda. Sofrendo nada, ele não tá mais sofrendo, ele tá dormindo, coitado. Não tá nem sabendo esse rolê aí. Não tá. Pela primeira vez, não. Bom, e aí nessa, né, como eles perdem 150 pontos, a Grifinória, que tava em primeiro na tabela, fica em último. E aí, a escola inteira decide que vai odiar o Harry, né? Não só o pessoal da Grifinória, como também o pessoal da Corvinal e da Lufa-Lufa, sabe? E eu acho muito maluco, porque assim, a desculpa que se dá no livro, né? Eu chamo de desculpa, é que eles queriam que finalmente alguém passasse a Sonserina, sabe? Finalmente, por um ano, a Sonserina não ganhasse a Taça das Casas. Só que, mano, sem interesse da Corvinal e da Lufa-Lufa que a Sonserina perca, por que eles não correm atrás, sabe? Em vez de ficar pegando na bola de um calouro, mano, sabe? Olha, é que a gente vê que o Thiago foi educado em casa, né? Você nunca foi na escola.
É muito mais fácil implicar com os outros do que fazer alguma coisa. Não, tá. Eu não fui educado em casa, não tive homeschooling, tá, dona Heloísa. Eu frequentei escola pública e tal, mas, bom, enfim, não precisava dessa justificativa também, né? Foi gratuito, perdão. Tá, e também eu exagerei, que eu falei que foi a escola inteira, né? Não foi a escola inteira. Tem um pessoal que tá muito grato, assim, tipo, super feliz que o Harry desse deslize. Que é quem? Justamente o pessoal da Sonserina, que parabeniza sempre que vê ele pelo corredor. Então, Harry, não é tão ruim assim, ó. Tem gente bacana. Coitado. Eu defendendo minha casa aqui, que tá grata com isso, né? Mas mesmo assim, o Harry, mano, o que fica é que o Harry tá super arrependido do que ele fez, tá ligado? E aí ele até pensa assim, mano, não mereço nem estar no time de quadribol. Sabe quando você se pune por culpa, tá ligado? É meio que isso, assim. Ele pede pra sair do time de quadribol e até isso é negado, sabe? Porque ele vai ter com o Olívio, só que o Olívio fala que não, mano, a gente já tá com uma baita desvantagem. Se ainda sair do time aí que a gente não vai ganhar nada mesmo, né? Então ele meio que obrigado a seguir frequentando os treinos do time, né? E, assim, todo o resto, embora o Olívio, não sei nem se o Olívio entendeu a situação dele ou não, mas eu sei que o time, no geral, tá muito puto com ele, quase não fala com ele, e quando fala, nem chama ele pelo nome, só fala apanhador. É bem pesado. É pesado, é triste. E mano, eu acho que até momento, né, acho que aqui até dá pra dizer aquela velha máxima, né, que todo mundo conhece, que, mano, nenhuma boa ação sai alheia de uma punição. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, é a primeira vez. Não, eu tô dizendo que você nunca deve ser altruísta nem nada disso, porque você só vai se fuder, mano. Então... Isso é verdade, infelizmente. Mas, bom, também cai meu comentário com relação a essa contagem de pontos das casas, né? Porque, assim, o Harry dá a entender que ele tinha conseguido uma vantagem, né? Que Grifinória estava na frente na tabela por conta das partidas de quadribol. E aí, mano, fica a dúvida, sabe? De novamente como que funciona essa contagem. Se as duas coisas estão ligadas, né? A taça das casas e a taça do campeonato de quadribol, se tipo, os pontos que a gente faz numa partida de quadribol reverte pra contagem, sabe? A contagem, inclusive, é feita no grande salão, tem 4 ampulhetas, né? De cada uma das casas. E aí, sempre que você ganha pontos, cai uma joia preciosa lá, eu não lembro quais são as outras, eu sei que da Sonserina Esmeraldas, imagino, porque é verde, né? Esmeralda é verde. Rubi deve ser Grifinória, que o Rubi é vermelho, o Topázio e amarelo deve ser pra Lufa-Lufa, e Safiras pra Corvinal. Eu tô chutando total, tá? Gostei. Não, eu sei que da Grifinória é Rubi mesmo, que acho que até é mencionado no capítulo, né? Enfim, essas ampulhetas ficam lá no grande salão e o pessoal vê a diário, né? As contagens, etc. Tanana, mas sei lá, vamos... Não achei justo, porque a única pedra amarela que eu conheço é o topázio, e eu acho que ele não é tão valioso, assim, pelo menos na cultura popular, quanto as safiras, esmeraldas e rubis. Poxa, sacanagem. Mas não é justo. Cada um dá o valor que quer também, né, Luísa? Porque eu já imaginei um âmbar, mas nem sei se âmbar pedra preciosa não. O âmbar, ele mas é que ele não é exatamente... eu acho que ele é considerado uma gema, mas ele não é uma pedra, né? Ele não é seiva de árvore, um negócio assim? Sim, exato. Não é exatamente uma pedra, né? É uma coisa um pouquinho diferente, mas sim, ele é usado na joalheria e tal. Voltando aqui, só para esse comentário rápido, novamente, que são só comentários, porque nunca vai ser revelado pra gente, que eu fico pensando, né, que eu sou muito de gincanas e competições e tal, eu fico... Isso, enfim, é uma coisa que me chama a atenção, né, que é o quê? Como que funciona essa desgraça, sabe? Por exemplo, sei lá, Grifinória e Sonserina jogaram, e o placar foi 400-200. Quer dizer que se a Grifinória fez 400 pontos numa partida de quadribol, ela vai ganhar 400 rubis? Qual vai ser a diferença do placar? Ela vai ficar só com 200? Ou então é algum valor fixo? Para cada vitória numa partida de quadribol, ganha, sei lá, 100 rubis. Como que funcionaria isso? Até porque, mais pra frente, isso é totalmente jogado de escanteio, sabe? Dá a entender que são duas coisas distintas. Os pontos que você obtém pra sua casa, por disciplina, são diferentes dos pontos que você faz numa partida de quadribol. Nossa, não sabia. Nunca tinha notado nada disso. É fascinante, né? Como conversar com outra pessoa sobre a leitura traz perspectivas pra mim, que eram pontuações relacionadas, apesar de não serem a mesma. Eu nunca me questionei sobre como seria essa relação, né? Muito legal. E eu espero que alguém goste que eu fale dessas coisas, porque, assim, eu fico bolado real, eu fico pensando mesmo. Eu também fico pensando, porque nunca escrevem pra gente, né, James? É muito triste, a gente aqui esperando um e-mail.
Ninguém usa e-mail. É mais fácil, acho que alguém mandar um correio coruja do que um e-mail hoje em dia, né? Eu também tô achando. Esse podcast tem que ir pro TikTok pra ver se nos mandam mensagens. Bom, seja como for, o Harry decide então que assim, ele não vai se meter em mais nenhuma encrenca que está sendo prejudicial e tal, né? Quer dizer, pô, depois de perder 150 pontos pra Grifinória, acho que eu também ia focar nos estudos, né? E aí é o que ele faz, sabe? Só que assim, o senso de Grifinória nato do Harry é posto à prova quando ele, passeando por um dos corredores, convenientemente ouve o Quirrell choramingando, quase como se alguém estivesse ameaçando ele, sabe? E aí, após esses choramingos, o professor sai da sala e assim, o cara tá tão bolado, mas tão bolado com a ameaça que ele levou, que ele nem percebe que o Harry tava ali. Aí o Harry espera o professor, sei lá, virar uma esquina, e aí ele espia dentro da sala e vê que não tinha mais ninguém lá dentro. Só que daí, olhando pro outro lado da sala, né, tem uma outra porta, né, contrária a que ele tá espiando, e essa porta tá entreaberta, como se alguém tivesse acabado de sair daquela sala, né. E a conclusão que ele chega, que essa outra pessoa que estava na sala com o Quirrell, que saiu por aquela porta e fez essas ameaças, não pode ser outra pessoa do que senão o Snape. E aí, com essa conclusão, depois de chegar a esse raciocínio, ele vai correndo de contra o Rony e Hermione e conta o que ele ouviu e o que ele supôs, né? Tudo isso que eu acabei de narrar aqui. E aí o Rony já fica todo empolgado, já volta a pensar, vamos para mais uma aventura, yes! Só que a Hermione joga um balde de água fria aí nos planos dos amigos, dizendo que não, que o certo é ir ter com Dumbledore e falar, né, tudo que eles sabem. Só que aí é a vez do Harry de dar uma acalmada nos ânimos dos dois, dizendo que eles não têm nenhuma prova. Então seria meio que a palavra de 3 alunos contra de um professor. E o assunto encerra por aí, sabe? Ele fala, não, gente, vamos focar nos estudos, que é o que a gente sabe fazer, e deixa, sei lá, esse pepino não é meu, tá ligado? Nossa, cara, é muito triste, assim, né, ver como eles, por essa falta de comunicação, eles se sentem totalmente acuados e acham que nem vale a pena trazer esse assunto pra ser tratado com um adulto, com uma outra pessoa. É muito triste. Sim, não, e até faz parte da figura, acho que do Dumbledore, né? Porque nem a gente comentou lá no começo, nos primeiros episódios, que ele dá esse ar de seriedade, né? Que dessa figura que a gente tem da pessoa sábia, ser mais fechada e tal, e o Dumbledore quebra esse estereótipo, né? Ele acha que é a pessoa que mais ouve os alunos, que é mais aberto e tal, só que até aí os 3 não sabem disso. E na verdade, essa intimidade quem vai ter é o Harry com o Dumbledore. É o que eu ia falar. Eu não sei se ele é uma pessoa... Ele é engraçado, excêntrico, esquisito, mas o quanto que ele ouve os alunos? Conforme a história se desenrola, a gente vê que ele ouve o Harry. E lá, mais pra frente, depois de muito desenvolvimento, a gente entende por que ele ouve o Harry, né? Nossa, é verdade, né? Então talvez realmente eles tenham razão em ficar na deles. Parte do problema. Ué, o pessoal fala que assim, mano, não tem pessoa mais relapsa pra cuidar de Hogwarts do que o Dumbledore. Métodos inovadores. Mas enfim, chega aí o dia de cumprir a detenção, que eles até tinham meio que esquecido, entre tantos estudos, que ia ter que fazer isso, né? Mas aí é estranho, porque a gente descobre que a punição envolvida nessa detenção é meio que fazer algo proibido, né? O Filch leva as crianças até o Hagrid sem calar a boca, falando um monte de abobrinhas sobre punições antigas que eram mais severas, que penduravam as crianças nas masmorras, não sei o quê, que ele tem as correntes na sala dele. Que pendurava o pessoal pelo tornozelo. Tipo, é bem medieval, sabe? O Filch, se ele tivesse no Brasil em 2018, com certeza ele teria voltado no Bolsonaro, tá ligado? Não, ó, vamos deixar isso pra lá. Mas eu tenho que concordar que sim, o cara é totalmente sádico e infeliz e, enfim, tudo de ruim. Mas, né, ele mesmo assim, falando desses castigos, ele fala que o castigo de hoje é uma coisa que vai deixar as crianças em risco e não sei o quê. E o tal do castigo é entrar na Floresta Proibida e dar uma força pro nosso querido Hagrid, ajudando ele aí com umas tarefas. Assim, é uma coisa totalmente absurda, né? O Malfoy fica choramingando e tal, mas apesar dele ser o filhinho de papai chato, eu tenho que admitir que nesse caso ele meio que tem um bom ponto, né? Porque é estranho, tá? É bem esquisito botarem as crianças pra fazerem esse serviço aí com o Hagrid, que vocês vão ver uma coisa perigosa, sim, sabe? Eles estão em risco dentro dessa floresta, ela não é proibida à toa.
E a questão da função pedagógica desse castigo, punição, detenção, também é extremamente questionável, né? Porque aqui fica claro que é um negócio punitivo mesmo. Vocês quebraram as regras e agora vão sofrer as consequências, né? Não, e assim, assim, são 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, te pegam até mais fora do horário do toque de recolher, né? Aí a sua punição é entrar na floresta proibida, passar por 1000 perigos. Depois do toque de recolher. Depois do toque de recolher e, tipo, não parece muito cabível, sabe? O certo seria, sei lá... É tipo aquelas histórias, assim, de o suicídio é punido com a pena de morte. A tentativa de suicídio é punida com a pena de morte. Tipo, quê? Não, e mais do que isso, sabe? Tipo, parece que é uma coisa muito pesada, sabe? Muito, assim, uma punição muito severa pra uma coisa que... É uma bobagem, né? Que é uma bobagem, no final das contas, tá ligado? Pô, eu acho que faria muito mais sentido, vocês estão fora da cama, então agora vocês escrevem, sei lá, a mesma frase 500 vezes. Que é o que o Draco pensa que seria, né? A detenção. Sim, ou uma então detenção mais tradicional. Troféus, alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Eles não são troféus em outros momentos aí. O grande spoiler. Haverão troféus ilustrados. Pior que um spoilerzaço mesmo. Mas assim, por um outro lado, esse negócio de entrar na floresta, assim, por mais que seja perigoso, não sei o quê, também é meio como um prêmio, né? Um privilégio. Porque assim, que legal, né? Poder entrar na floresta proibida. Peraí. É sério. Tipo, eu vi que você pontuou isso no roteiro, mas eu não entendi. Por que você considera como uma premiação isso? Porque assim, olha só, você não pode entrar na floresta proibida, certo? Essa é a lógica. Tá. Agora você fez um negócio errado e você vai ser punido. Só que você não tá sendo punido. Você ganhou o privilégio de entrar na floresta proibida. Você ganhou clearance pra entrar num lugar que você não pode. E que, assim, tem aquela hora de medinho, lobisomem, tal. Mas que você quer entrar na floresta proibida. É legal entrar na floresta proibida. Eu não sei se seria muito Você tá massa. Na escola. Tem uma floresta proibida. Você não quer entrar na floresta proibida. Não. Olhando por esse ponto, considerando que são adolescentes, né? Tem gente de 11, 12 anos, mas tem uma molecada de 15, 16, 17. Hormônio, sabe como é, né? Uma coisa leva a outra. Não, sim, entendi seu ponto. Eu acho super legal. Quando eu tava lendo esse livro lá com os meus próprios 11 anos, eu falei, nossa, eles vão entrar na floresta proibida, e sim, né? Que da hora. Eu desvirtuei um pouco, levei pra uma coisa mais sexual, mas sim, não. Mano, não, eles têm 11 anos. Tudo bem, eu entendi que, tipo, talvez essas coisas, né, de metáfora do inconsciente, que é a floresta, de ser uma coisa que, assim, não podia explorar, um tabu, e agora tá sendo explorado. Mas eu acho que... E lá dentro tem unicórnio, né, que é um negócio meio fálico, mas ao mesmo tempo tem a ver com virgindade. Não, tem que chamar o Freud. O unicórnio anda com as virgens, não sei o que. Mas assim, deixando o Freud de lado, eu pensei mais num sentido de aventura mesmo, de ser um lugar que não pode entrar e que é legal, né? A gente gosta de quebrar as regras. Então, assim, eles quebraram as regras e ganharam a oportunidade de quebrar mais regras. Só que agora eles podem. É estranho. Não, eu só brinquei aqui, tá, gente? Em nenhum momento de Harry Potter chega a essas consequências, sabe? De ter gente transando na floresta, tá? Assim, o importante é você ler nas entrelinhas freudianas, que aí você pode achar muitas coisas. Não, gente, brincadeira aí para os psicólogos que estiverem nos ouvindo, tá? Mas é um livro púdico, podem ler. Não segundo a Igreja Católica, tá? No podcast que é besteirento, o livro não tem nada. Bom, mas enfim, é isso, né? Um passeio empolgante, legal. E assim, o papel do Hagrid nisso tudo é que quando o Filch chega, assim, falando esse monte de coisa e tal, ele dá uma cortada, sabe? Fala assim, não, sua função é trazer eles aqui, eu que sou encarregado, pode fazer outra coisa, sabe? Parar com essas ideias aí. Mas ele também reforça esse caráter punitivo da detenção, né? Ele é muito duro com o Draco, que começa a questionar, né? E ele fala, não, aprontou, vai pagar por isso. O Draco fica, assim, bastante relutante em entrar na Floresta Proibida e aquela ameaça recorrente e constante que a gente ouve o tempo todo é que se ele não quer fazer isso, então ele pode voltar pro quarto dele e fazer as malas que ele vai deixar a escola. Acabou. Não, e tem, novamente interrompendo, Lô, mas tem um ponto aqui que eu lembrei.
que parte do argumento do Hagrid pra convencer o Draco de seguir com na punição, né, com a intenção, é de que o pai do Draco é conivente com isso, assim, sabe? Seu pai entenderia, seu pai não sei o que, sabe? Ah, sim, ele questiona aqui que meu pai ia achar de eu fazer um serviço, né? Mas ele não tá ligando que é um serviço, ele tá ligando que é uma coisa perigosa. Não, e reforça essa ideia de que a disciplina se dá por meio da punição, sabe? Tipo, as pessoas vão fazer algo correto, não porque elas têm a índole pra esse tal, não, mas porque elas foram elas não querem se ferrar, enviesadas a isso, sabe? Elas entendem que se elas desobedecerem, elas vão ser punidas. Então, querendo evitar a punição, elas seguem pela linha. Aquela mesma coisa da igreja, sabe? De que, assim, seja uma boa pessoa, senão você vai pro inferno, tá ligado? É bem por essa linha. Nossa, a gente podia discutir várias coisas, assim, nessa linha. É bem interessante, né? E eu acho que também é muito cruel, porque, assim, o Malfoy é um babaca, ninguém gosta dele. A gente não gosta dele. Mas pensando, assim, de um ponto de vista, de ser uma escola e tal, é complicado isso, né? De, tipo, olha, a gente vai te pôr numa situação em que você vai ter que fazer uma coisa com a qual você não está ok, você não está confortável com isso, e você tem que ir, porque senão você vai ser expulso, sabe? Tipo, que valor bizarro está sendo ensinado aí, né? Não, sim. Mas enfim, deixando essas questões, os mimimis de lado, mimimis muito válidos, discussões importantes, mas voltando aqui para a história, a missão na qual os estudantes vão ajudar o guarda-caças aí é também bem esquisita, né? O Hagrid mostra pra eles que há uns rastros de sangue de unicórnio, o sangue do unicórnio é prateado. Isso tá aí por toda a floresta e o Hagrid explica que não é a primeira vez que isso aparece, né? Tem sido recorrente também, né? Ele já encontrou até um dos cavalinhos mágicos morto, muito triste. E aí, isso aqui eu acho muito esquisito, assim, quando acontece, sabe? Assim, vendo como adulta agora. O Hagrid divide o pessoal em equipes, né? Então, ele fica com a Hermione e o Harry, porque todos têm nome que começa com H. E o Draco... Sim. Ele ficou esse crivo justamente. Qual foi o critério? Todos começam com... O critério o Hagrid gosta da Hermione e do Harry, então ele chama junto. O Draco se sente mais seguro com o canino, né? Já fala, eu prefiro ficar com o cachorro e tal. E o Hagrid, acho que não conhece bem o Neville, já manda lá junto com o Draco. Ele vai se arrepender dessa decisão, né? Mas é muito engraçado que o Hagrid ainda fala pro Draco, né? Tipo, beleza, né? Vocês, enquanto vocês estiverem comigo ou com o doguinho aqui na floresta, nada na floresta vai atacá-los, né? Vocês estão seguros com a gente. Mas eu já aviso, o cachorro é medroso. É muito engraçado. Assim. É o paradoxo, assim, sabe? O cachorro que é medroso vai te proteger, sabe? Que nem o Coragem com o covarde, tá ligado? Nossa, mas o Coragem protege, né? O Coragem protege aquelas pessoas chatas constantemente. Pois é. Bom, e mesmo assim, É que assim, é meio errado na real, tá ligado? Se o adulto responsável é o responsável por ele, justamente... O cachorro não é o responsável, né? Não é, e como que você separa um grupo, sabe? Parece que nunca viu um filme de terror, mano. Você não separa as pessoas, tá ligado? Ele nunca viu um filme de terror. No mundo bruxo não tem dessas coisas. Então, mas aí ele dá... pelo menos isso, né? Assim, se der algum ruim e tal, só tem faíscas vermelhas com as varinhas, né? Então, não é nem pra lá nem pra cá. É alguma coisa, sabe? Não sei se assim, muito prático, né? Enfim, tinha que consultar um manual de como andar na floresta em grupo e tal, pra saber certinho, né? Enfim, como ter estratégias aí pra entrar na floresta proibida sem morrer. E aí, como a gente tá sempre sob a perspectiva do protagonista, a gente vai acompanhar justamente o grupo do protagonista, obviamente, né? Bom, aí as crianças ouvem muitas histórias de que tem lobisomens na floresta proibida, e aí qualquer barulhinho que eles escutam, né? Qualquer farfalhar de folhas e tal, eles já falam, não, é lobisomem, tá ligado? E aí o Harry até pergunta pro Hagrid se não seria caso de algum lobisomem ter atacado os unicórnios. Mas o Hagrid descarta essa opção, né? Porque ele fala que os unicórnios são extremamente velozes e um lobisomem não seria capaz de atacá-los. Tem até um dado momento que o Hagrid tá explicando isso, aí ele ouve um barulho e fala pra todo mundo se esconder atrás de uma árvore enquanto ele saca a besta dele, porque assim, ele tava carregando um crossbow, né? Uma besta, não uma pessoa idiota, gente. Uma besta. É um nome engraçado. Só que assim, esse barulho que eles escutam, inclusive, é uma coisa como se estivesse deslizando, né?
E aí eles ficam naquele momento de tensão e tal, mas se revela que na verdade é só o Ronan, que é um centauro que frequenta a Floresta Proibida, né? Tem um rapaz agora correndo o risco de ofender os centauros da Floresta Proibida. Eu vou falar que tem um bando lá dentro, mas não é esse o coletivo correto, né? Mas enfim, tem um grupo bem grande de centauros concentrados na floresta. E assim, a gente fala que é amigo do Ronan, mas não é bem assim. Porque vai ter um episódio de bestiário todinho voltado para os centauros, explicar toda essa relação que eles têm para com os bruxos e tal. Mas assim, a gente já adianta que eles são mega orgulhosos. E eles não gostam de humanos, né? Então é mais uma coisa meio de o seu aí, o nosso aqui, e um não mexe com o outro, sabe? Eles frequentam Floresta Proibida. E pela ótica deles, eles deixam com que os bruxos frequentem Hogwarts. Pela ótica de Hogwarts, os bruxos deixam que os centauros fiquem na Floresta Proibida. Enfim, uma relação bem política, bem densa pro capítulo de hoje. Vamos só considerar que tem esses centauros aí dentro da floresta, né? E aí o Ronan até sacaneia o Hagrid perguntando se o Hagrid ia atirar nele com a besta, né? E até o Hagrid pergunta se teve alguma coisa de errada naquela noite, né? O Hagrid comenta dos unicórnios que estão morrendo. O Ronan fica olhando pro nada assim, fala simplesmente: Marte está muito brilhante essa noite, né? Não, ele não tá olhando pro nada, ele tá olhando para o céu e vendo que Marte está muito brilhante essa noite. Que caô. Não, assim, eu tenho muito pra mim que nesse rolê todo aí, os centauros são os hippies, tá ligado? Da parada. Não, mas é porque assim, eles têm outro jeito de ver as coisas, né? A gente vê nesse capítulo mesmo, né? Que eles seguiam muito pelos astros e tal. Enquanto ficção, eu acho muito bacana isso, esse detalhe assim mais esotérico, né? Assim, de outra forma de enxergar o mundo. É bem bacana aí, né? Não sei se o pessoal sabe, mas eu odeio o zodíaco, né? Pessoas que se baseiam em horóscopo, eu prefiro distância. Qual o seu signo? É chinchila, Heloísa. Típico de chinchila não gostar de astrologia. Assim, é muito engraçado porque, de fato, eu não sei se vocês gostam, né, de olhar para o céu, para as estrelas, para os planetas, mas Marte é muito brilhante mesmo, né? Ele aparece, assim, logo no começo da noite e realmente é um astro muito brilhante. Então, se ele estava extra brilhante, eu fico imaginando. E o engraçado é que os centauros são tão, assim, focados nessa observação do céu noturno, que quando aparece outro centauro, que a gente descobre que o nome dele é Agoro, ele repete esse lance, né? O Hagrid fala: e aí, você percebeu alguma coisa de estranha aqui na floresta ultimamente, que tá acontecendo esse negócio aí do sangue de unicórnio? Ele fala: Marte tá muito brilhante, assim, pela terceira vez, acho muito engraçado. E o Hagrid, assim, revirando os olhos já, né? Mas durante essa interação aí com o segundo centauro, eles percebem que as tais faíscas vermelhas estão sendo utilizadas aí como meio de comunicação, e o Hagrid sai correndo aí pra atender, né, o Draco e o Neville. E aí a gente descobre que o que tinha acontecido foi justamente que o Draco quis zoar com o Neville, tentando e conseguindo assustá-lo, e assim ele imediatamente, né, o Neville imediatamente respondeu de forma responsável com as faíscas vermelhas. Nisso os grupos são reconfigurados, né, o Hagrid troca o Harry e o Neville, né, ele fala: Harry, desculpa, né, eu sei que você não gosta do moleque chato aí, mas você não vai se assustar, então você vai andar com ele, o Neville fica aqui com a gente. E ele se lamenta dizendo que, puxa, o que quer que esteja atacando os unicórnios já deve ter sumido da floresta com todo o barulho que os meninos fizeram e tal. Bom, Harry, então, agora está andando com o Draco e eles vão seguindo aí a trilha de sangue prateado e tal, pra alegria dos meninos. Seguindo a trilha do sangue prateado, eles encontram o unicórnio morto, né? Uma coisa bem bizarra, assim. O Harry fica bem mexido, ele fala que é uma visão linda e muito triste. Só que essa visão linda e muito triste aí é acompanhada pelo já conhecido barulho bizarro de algo que desliza. Só que agora a gente descobre a fonte do barulho, uma figura encapuzada que está engatinhando. É um negócio, assim, bizarríssimo. Mas por mais bizarro que seja, o nosso Draco, macho alfa, corajoso, líder, né?
dá um baita do gritão e sai correndo acompanhado pelo canino, né? Deixando então o Harry sozinho com a criatura. E aí a criatura se levanta, né? Que ela tava de gatas, né? Como foi traduzido, né? Pra atacar o Harry. Vai em direção ao Harry e o Harry fica, tipo, congelado de medo ao mesmo tempo que a cicatriz dele começa a doer, assim, como nunca tinha doído, sabe? Como se a cabeça dele estivesse rachando mesmo, né? Só que daí no último instante, quando ele estava prestes a ser morto e acabar a saga aí, né? Ele é salvo por um terceiro centauro. E esse é bem diferente dos outros, né? Depois que esse centauro salva o Harry, a gente tem a descrição dele, né? Conforme os dois estão conversando, né? E esse é descrito como mais jovem, de olhos claros, assim, né? Bem branco padrão, tananã. E assim, diferente dos outros centauros, ele não é tão invasivo quanto as respostas, né? Enfim, a interação que ele tem com o Harry, né? E aí, depois dele ter justamente salvado o nosso protagonista, né? Ele até, inclusive, deixa que o Harry monte nas costas dele, né? E aí, quando os outros centauros veem isso, né? Quando todo mundo se encontra, os outros centauros ficam até putaços, assim, né? Que, como assim você deixou um humano montar, sabe? Ser uma mula agora? Então é parte daquilo que eu já comentei, assim, né? Do orgulho dos centauros e a relação que eles têm com os humanos, né? Até com relação aos próprios conhecimentos que eles têm de mas astronomia. eu fiquei muito chocada. Eu não lembrava disso. Eu fiquei horrorizada, assim, que... Ai, nossa, pode montar nas minhas costas que eu te levo de cavalinho aqui. Eu fiquei, nossa, que humilhação. Como assim? Não, mas isso o Friends explica, né? Que, Sim, ele explica. O Harry tá com um alvo nas costas, né? Então, se a gente tirar o Harry daqui, ligado? A prioridade é a rapidez, né? Não é ficar com frescura. E bom, mas como a gente já comentou, o Friends, ele é diferente do Centauros, então ele acaba sendo mais claro. Com o Harry, ele até conta esse chabu aí, né? Ele explica que, quem tá atacando os unicórnios, né? Pra usar do seu sangue, esse propósito é justamente porque essa propriedade que o sangue do unicórnio tem, né? De salvar vidas. Só que assim, tem meio que um preço pra isso, sabe? Não é muito bacana você matar um unicórnio, sabe? Na real, é um ato bem horrendo e mais do que isso, é carregado com uma maldição. Inclusive, a gente tem aqui a primeira menção a uma maldição dentro do mundo bruxo, né? Assim, nossa, tem magias verbais e não verbais, né? Tem tanto magia que se lança com feitiço como com maldições. A gente vai ver algumas ao longo da saga e, bom, essa é a primeira delas, né? Então a gente já vê desde aí esse conceito, né? E aí o Harry até questiona, que assim, se alguém tá pra morrer, é mais esquema aceitar a morte do que, né, fazer essa escolha da vida de aceitar uma maldição pra si, fazer uma coisa que realmente é muito impura, muito errada, tal. Só que o Friends aponta pro Harry que tem alguém, né, que tá se agarrando a essa subvida e que tá esperando o seu momento certo para tentar reviver e que algo escondido na escola poderia fazer isso. E aí o Harry entende que esse algo que poderia tirar esse alguém que tá nessa subvida poderia se usar justamente da pedra filosofal, né? Ela tem o elixir da vida que ia permitir isso. E o protagonista também se lembra da primeira conversa que ele teve com o Hagrid, que o Hagrid falou que que ninguém exatamente sabe o que aconteceu com o Voldemort. E que tem gente que dá ele como morto, só que tem gente que não, que considera que o cara ainda tá vivo. Bom, assim que é feita essa revelação bombástica, Hermione e Hagrid se encontram com eles, né? O Harry informa e lamenta a morte do unicórnio. Firenze se despede, ainda avisando, né, que os planetas já foram mal interpretados antes, criando aí um fiozinho de esperança no protagonista e no leitor. E essa cena acaba, corta pro Rony sendo acordado pelos amigos, né? Ele dormiu na sala comunal esperando eles. E o Harry relata pra ele, pra Hermione, tudo o que aconteceu na floresta e tal. E as crianças agora estão totalmente certas e convencidas de que o Snape quer a pedra para ressuscitar aí o Voldemort. Depois de muito debate, eles falam, não, realmente a situação complicou muito, não tem como a gente dar conta disso, o que a gente pode fazer. E eles resolvem que é hora de
recorrer ao Dumbledore, né? Pra contar tudo que tá acontecendo e tal. Bom, basicamente é isso. É aí que acaba o capítulo. Ah, não. Na verdade, ainda tem uma parada que eu achei muito estranha. Que é a reaparição da capa de invisibilidade. E como aquela roupinha que você esquece quando vai dormir na casa do seu amigo, ela está limpa, dobrada e linda embaixo dos lençóis do Harry. E ainda tem um bilhetinho, por via das dúvidas. Agora sim, esse tempo todo que eles tinham até esquecido que ia ter detenção de tanto que eles ficaram focados nos estudos, não sei o quê. Eles só largaram a capa lá na torre de astronomia. Sabe, tipo, ninguém se esgueirou, assim, pra ir atrás dessa capa, porque, ó, beleza que eles já estavam encrencados, mas foi só largar lá um negócio super caro. Ah, eu não compro essa ideia. Não, é bizarro, assim, tipo, a herança direta do... Quer dizer, o menino que cresceu, a vida inteira foi órfão, né, criado pelos tios, sempre se agarrou à esperança de, sei lá, alguma figura paterna e tal, e nunca teve nada dos pais, sabe, tipo, nada mesmo, além do sobrenome, sabe, só isso que ficou pra ele. E, meu, ele ganha uma herança direta, que é um puta de um objeto foda pra caralho. É, né? Tem todo esse valor sentimental também, né? Assim, e ele simplesmente larga lá, tipo, não tem qualquer menção de, tipo, nossa, é mesmo, né, e além de tudo ainda perdi minha capa de visibilidade, não, tipo, é só esquecida no churrasco, assim, sabe? Eles tinham que ter pelo menos lamentado não poder voltar discretamente à torre de astronomia pra pegar a capa, no mínimo, é o mínimo que eu esperava. Sim, sim. Não, e você sabe quem que deixou essa capa aí? Ah, quem será que deixou? Você... Não, nesse ponto do livro a gente não sabe, deixa pra sessão de spoilers. Olha, quase que eu falei aqui. Bom, depois de quase entregar mais uma paçoca aí... Vamos nos ater aos fatos aqui. Você falou em fato, a gente tem que trazer ela, né? A nossa database bizarra, sibilhante, ondulante e deslizante. Momento você tem os olhos da sua mãe. A gente segue com 3. Bom, quanto à biblioteca de Hogwarts, não teve leitura nesse capítulo. E placar especial do capítulo, número de criaturas e coisas fantásticas que aparecem. A gente teve 3 centauros, o Firenze, o Agouro e o Ronan, inclusive nomes sensacionais, eu acho muito foda os 3. Além de um unicórnio, que tava morto, infelizmente, uma capa esvoaçante. Ai, total. Pontos ganhados e perdidos para as casas de Hogwarts. 150 pontos. 50 pontos de Harry, 50 pontos de Hermione e 50 pontos de Neville, todos perdidos aí para a Grifinória. Personagens importantes vistos pela primeira vez, a gente tem o Firenze, o Agouro e o Ronan. Discordo, porque o Firenze é um personagem importante, esses outros 2 centauros não são personagens importantes. Sim. Eles são? Ih, vai ter muito podcast para eu poder lembrar deles. Não sei se são esses 2 específicos. Ah, não, mas é os nomes que a gente tem. Só. E no quinto tá tem bom. Bastante intriga política aí, bastante bacana. Eu vou dar essa colher de chá aí de que eles são importantes. Considero que todo mundo é especial no coração de alguém aí. Nossa, se todo mundo for especial no coração de alguém, esse podcast vai ficar muito mais longo, porque tem muito personagem nesse personagem livro, né? Bastante personagem que foi pra esse livro, assim, sumiu. Lembra daqueles monte de estudante que apareceu lá, né? Sim. Das casas. Eles são pessoas com famílias e tal, né? Bom, criaturas mágicas presentes no capítulo, já falamos, né? Mas teve os unicórnios, os centauros, e são mencionados diversas vezes os lobisomens. E teve essa capa bizarra aí, né? Capa rastejante. Sim. Artefatos mágicos, bom, a capa de invisibilidade volta a aparecer. Eu acho que vai ser esse maior repeteco, né? De artefato mágico. Porque eles usam muito essa capa. Não sei se vai fazer muito sentido sempre mencionar os artefatos mágicos. Porque... Mas a gente trazer novos, né? Será? Novos, porque 70% das vezes vai ser essa capa. Quanto a feitiços presentes no capítulo, teve aquele que faz faíscas vermelhas saírem da ponta do varinha. Encrencas que o Harry se mete e não sofre nenhuma punição, a gente segue com 5, porque finalmente ele tá sofrendo uma punição, né? Morte neste capítulo, perigo houve, mas não teve morte. Já as mortes até agora, continuamos em 2. E 2 também foram as partidas de quadribol, ainda que teve menções aí ao treino, né? Do time e tal, mas é só um treino, não é partida mesmo, então eu acho que não conta. E, gente, hoje não vai ter bloco de spoilers, não que não tenham coisas pra se comentar, mas eu acho que são coisas que vão voltar muito rápido, né? Tem coisas desse livro aqui mesmo, né? Que vão se solucionar, né? Vão ter o seu payback. Tá ali na esquina, tá ligado?
o próximo capítulo já entendeu? Mas ainda assim, eu acho que esse é um dos capítulos... Eu lembro de pegar muito no pé dele, lembra que a gente tava enchendo bastante? Quer dizer, eu pelo menos tava muito ranzinza pra variar, mas eu acho que no final, por mais que seja incongruente essa punição e tal, ele é muito legal, né? Conforme a gente foi analisando aqui, a gente trouxe vários pontos, né? Tem essa coisa que a gente brincou mais freudiana, mais sexual aí, mas também com relação a tá na floresta proibida, né? E, querendo ou não, o primeiro confronto, né? Do protagonista com o antagonista. É verdade, é o primeiro encontro aí deles. Fora o contexto dos centauros, que eu acho muito massa, realmente, assim, acho bem legal essas tramas mais políticas, né, que vão vir a surgir aí durante a saga e, mano, eu acho que no final a gente não pode cuspir no prato que come, sabe, assim. Não, pensa, esse capítulo é legal. Esse capítulo no final é legal, sabe, e muito disso também é por conta do que o Ítalo falou, né, então, assim, O Ítalo te convenceu, então, pra sempre, fico contente, olha só, ele tem que voltar aqui no programa. Eu também gostei muito de reler esse capítulo, como eu tava te falando antes da gente gravar, eu percebi pelas descrições que parece ser um livro, assim, infanto-juvenil e tal. É um capítulo bem assustador, né? Umas descrições super bizarras, um negócio tenso. Foi bem legal. Tenso, sim. E, esse vai acabar sendo o último episódio do ano, né? Como a gente brincou aqui, inclusive saiu na véspera da véspera de Natal, né? Vai sair no dia 23 de dezembro. Que gostoso. Aniversário de uma amiga muito querida. Então, acho que a gente já pode desejar boas festas pra todo mundo aí. Espero que esse ano, apesar de tudo, tenha sido bom, massa, benéfico, que tenha o saldo no final tenha sido positivo pra todo mundo. E que se não foi, tomara que o ano que vem seja. Nossa, tomara, né? Muitas esperanças aí pra 2022. E acho que até cabe comentar que a gente planeja não parar com o Três Vassouras aqui, mas, gente, o ano acaba, mas o semestre não. Então, assim, pode ser não acaba, nossa, não quero nem pensar nisso. E aí, talvez, mas assim, acho que vai ser um intervalo rápido no final, né? Pelo menos que a gente tem planejado aqui, é que, enfim, a Elo tem um TGI aí pra fazer e tal, né? Não várias sabe como coisas. vai ser. Eu também tenho minhas coisas aqui pra tocar. A ideia inicial é não pausar, mas se tiver pausa, que seja no máximo 1 ou 2 semanas aí. Acho que é um atrasinho suficiente. Os nossos ouvintes vão aguentar aí não nos ouvir comendo o peru de Natal ou o tofu de Natal para os vegetarianos, sei lá. E talvez saia Bestiário no dia 30. Mas Opa! Acho que sai, hein? Vai depender de ti, Lu. Talvez. Eu acho que sai. O Bestiário é mais curtinho, rapidinho. Tá, então você pode voltar a se despedir do pessoal lá. E é a última vez que vocês vão ouvir a minha voz esse ano. E talvez não seja a última vez que vocês vão ouvir minha voz esse ano. Mas pra garantir, já vou me despedindo. Desejando aí boas festas pro pessoal. Então foi isso. Eu fui Thiago, vulgo James. Me acompanhou aqui, sempre não humilde, essa lufana que você respeita, Heloísa Angeli. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.